Olá, 5 de julho de 2024, Lars Comar no nosso resumo número 106 semanas falando de economia, a percepção que teve no mercado. Semana de Formobile, uma feira que acontece a cada 2 anos, e com isso eu tive a oportunidade de conversar com muita gente da indústria, fornecedor da indústria, e vai clareando que o mercado sim está aquecido, é praticamente unânime, há uma ou outra pessoa aí que acha que o mercado está parado, que vai mudar. Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Talvez seja para essas pessoas, mas o mercado vem aquecido sim. O grupo fechou o faturamento, aqui o grupo AD, fechou o faturamento do ano acumulado de janeiro a junho com crescimento relativamente muito bom, e de junho a junho, então, explode ali com 40%. Mas não, lógico, foi um mês de junho bom, mas o junho do ano passado não foi tão bom assim. Por isso esse ritmo muito maior. E mesmo faturando alto, vira uma carteira de pedido de média de 45 dias. Então, se você tem uma carteira de 30, 60 dias, se a indústria moveleira está demorando de 30 a 60 dias para entregar teu pedido, tá normal. Tá dentro da expectativa. E isso vai trazer algumas consequências aí para final do ano, principalmente para e-commerce, principalmente para Black Friday, mas isso a gente fala em outra hora. O que nós queremos falar agora, falar contigo essa semana, é sobre esse monstrão dos preços subindo, das altas de preço. E vai ter aqui alguns termos técnicos, vou usar algumas coisas, mas é muito importante que você assista até o final, porque isso influencia a tua vida. Como assim? Os preços subindo ou descendo até o final do ano? Não tem resposta, claro, não tem uma resposta clara. O que nós temos são tendências. Tudo aquilo que vem levando e o que provavelmente vai acontecer. E é interessante que você saiba disso, que você tenha a sua capacidade de julgar para qual caminho isso vai, para você tirar o melhor proveito até lá. Existe gente acreditando em tudo. Se você for por notícia normal que sai da mídia aí, é algo que só vai assustar. Não vale a pena a gente manter realmente e tira você do teu foco. Então são indicadores, em alguns momentos, muito número, um pouco mais técnico esse vídeo, mas ele é importante para você do começo ao final. Peço que se você não se inscreveu, inscreva no canal, compartilhe. Nós tivemos aí o vídeo 104 batendo recordes, foram milhares, mais de 6.000 pessoas olhando. Me acusaram que o mercado está em... As altas são porque eu disse que o mercado vai melhorar. Não tem esse poder, não. Eu acho que está bem exagerado. A pessoa que fez o comentário no vídeo exagerou um pouco. Não é essa a intenção, é apenas uma leitura da realidade. E a inflação, como ela vai? Bom, nós temos que avaliar que essa questão de preço subindo, tanto o preço de matéria-prima como os móveis sendo repassados, e não é só móveis, tá? Você tem material de construção, você tem roupas, você tem um monte de coisa repassando aumento, leva a todos que estão no mercado a dúvida. Eu aumento meu estoque com esses preços, a tendência é subir, ou espero baixar, porque esse aumento não está irreal, não está vendendo e eu vou ter desconto. E é com base nisso que nós estamos levantando os dados. Quem é o culpado por esses aumentos? Se você precisa achar um culpado, tá aí. No vídeo de hoje eu separei aqui. Nós vamos falar sobre a alta do dólar, que influenciou sim, a alta de insumo e como ele deve se comportar daqui até o final do ano, e a alta do frete, que também está influenciando, e o porquê ela vem ocorrendo. E no final, uma passadinha por Formobile. Bom, a origem do medo. O que é essa origem do medo? Eu falei em alguns vídeos atrás o quanto a massa de rendimento, a grana que o brasileiro recebe, do ano passado para cá cresceu 8%. Isso fez aquecer o mercado. Se nós tivermos uma inflação anual não corrigida para o trabalhador real de 8, 10% para arredondar, significa que todo esse processo aquecido hoje chega o ano que vem em recessão. Rápido assim? Rápido assim. Isso eu já passo logo de cara, tá? Ou esse dólar volta a um patamar que ele estava, ou próximo, um pouco mais próximo daquilo que ele estava, ou da metade do ano que vem para frente, a coisa freia e freia muito. Porque simplesmente subiu o preço de tudo, o consumidor perde poder aquisitivo, por mais que o salário suba. E inflação, ela pode ter certeza, ela não é ruim para o trabalhador, ela é ruim para a economia toda. Se o trabalhador não ganha dinheiro, ninguém mais consegue trabalhar. Se a pessoa humilde está passando dificuldade, ela não consome e nem o rico consegue ganhar dinheiro também. Fica ruim para todo mundo. A inflação é o perigo, tá? E eu vou olhar para um ano. É,
antes e pós-provocação. Como assim? Às vezes sai uma notícia na mídia que a venda subiu, disparou, tá, mas no mês passado caiu. A produção industrial cai, mas fazia 3 meses que estava subindo. Então não se olha para um mês, não se olha para uma semana. Eu olho para um ano. Em um ano, essa tendência está vindo de subir, de cair, como é que ela está? E o porquê antes e depois da provocação? Porque nós tivemos uma realidade de inflação antes das declarações do governo e outra depois. Quanto isso pesou? Vamos falar sobre isso agora. Opa, vamos lá. Primeiro, o DXY, dólar, no Brasil. O que que é isso? O DXY é uma cesta de moedas. Porque quando o dólar sobe, mas ele subiu em todos os países. Existe uma cotação mundial que faz uma cesta de moedas, tanto da Europa, Ásia, de todo o mundo, das principais, das mais fortes, e comparam isso com o dólar, para saber o quanto subiu ou não. Então, se eu for olhar a nível Brasil, a cotação do dólar, não é nem a do DXY ainda, tá? Mas a cotação do dólar no Brasil, há um ano atrás, 31 de julho do ano passado, peguei aleatório, até o que nós tínhamos em 6 de maio, que era o que vinha mais ou menos, né? Há 60 dias atrás, lembra que a expectativa era a expectativa, inclusive, do Boletim Focus, a expectativa do ano era de 5,05. Então, até 60 dias atrás, nós tínhamos uma cotação de dólar em torno de 5,05, 5,06. Esse aumento dava uma inflação de 4,5, um aumento de 4,5 em um ano, em tudo. O dólar subiu, repassa em tudo. Com as declarações, isso fez com que, dia 5/7, o dólar estivesse em 5,49, ou seja, 13%. A alta, a diferença do que nós tínhamos há 60 dias, em um ano, 4,5, e o que nós temos hoje, com as declarações, foi a 13. Subiu e subiu bastante, tá? Você já comprou no Paraguai? Mas o que tem a ver isso? Quando o dólar sobe, muitas vezes a gente fala acontece o efeito no Paraguai. O preço em dólar cai. Você vai lá, uma coisa custa US$ 100. Nossa, o preço do dólar disparou. Você chega lá, ele está custando 95. Por quê? Porque é um fator externo. Então ele fez com que o dólar subisse no Brasil, mas a cotação do peso paraguaio também tivesse subido. Então, na proporção, cai. Assim como com o dólar alto, o preço do produto brasileiro também é mais barato na hora de vender. Só que dessa vez nós tivemos um outro fator diferente, tá? O DXY dólar no mundo. Então, aí sim, pegando a cesta do DXY e comparando com o que aconteceu. No mundo, do dia 7/7 do ano passado para 5/7 agora, essa cotação aumentou 3%. Verso, está ficando muito técnico. Então, vamos traduzir. No mundo, a cotação do dólar para todos os países subiu 3% em um ano. No Brasil, vinha subindo a 4,5%. Então, o Brasil perdendo um pouquinho, mas estamos acostumados, né? E a 4,5%, tranquilo. Com as declarações, estamos em 13%. Lá fora subiu 3%. Lá fora não teve declaração. Não importa muito para onde o Brasil está indo. Isso representa, ó, disparou esse custo do dólar no finalzinho. São 10 pontos percentuais do que tem lá. Isso significa que o nosso real vale 10% a menos do que o mundo inteiro. Para exportar, opa, beleza, o preço do produto ficou muito mais barato, muito mais atrativo. Mas parece legal, né? Quando você olha para móveis para exportar, é ótimo, chapa, matéria-prima, tudo tranquilo. Para você comprar matéria-prima importada, isso prejudica muito. Final das contas, o trigo que o Brasil produz, ele exporta agora muito bem. Vai querer exportar mais do que exportava? A hora que você tem que importar farinha de trigo, igual já aconteceu, ou algum tipo de alimento, a importação está 10% mais cara do que ela estava. Então, tudo aquilo que a gente precisa comprar para o nosso país ficou 10% mais caro. E o produto brasileiro ficou para vender mais barato. Isso vai gerar inflação interna. Isso gera uma inflação de 10%. Aí volto lá no início aquele medo, tá? Por que o medo dessa inflação se perder? Porque ela é aqui. O que está acontecendo não é no mundo inteiro em matéria de inflação. E isso se torna extremamente perigoso para o mercado. Além disso, tem o segundo fator e muito forte, que é cotação mundial. Uma coisa é o dólar, outra coisa é o que a coisa custa em dólar lá atrás. É uma relação entre cotação mundial do commodity com o preço de produto na prateleira. Você pode estar cansado já se você não gosta de número, mas continua, porque isso é importante e isso afeta a tua vida, tá?
Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos comparar o trigo com o pãozinho que a gente compra? Eu peguei um comparativo aqui de alguns meses de 2022, mas só porque o gráfico demonstra claramente como isso funciona. Em azul, a alta da farinha de trigo mundial. Em laranja, o preço do pãozinho, é o pãozinho que vai na mesa. Então, toda vez que uma commodity, toda vez que um produto vendido mundialmente começa a disparar o preço, aquilo com que ele é feito aumenta o preço aqui. É uma coisa muito simples, tá? Subiu o preço do minério de ferro que a gente está mandando para fora, que vai virar vergalhão, que vai virar aço. O preço da sua geladeira comprada aqui, ela vai subir. Subiu a cotação mundial do algodão, o preço da tua camiseta Hering vai subir aqui. E não muda, tá? O preço do petróleo vai subir aqui. Isso está ligado uma coisa com a outra. Então, além da questão dólar, nós temos que ver o quanto essas commodities, que a gente chama, estão subindo lá. E isso reflete no aumento dos móveis. Como assim? Eu vou juntar aqui a cotação de dólar e o aumento de preço de alguns commodities mundiais e trazer para a nossa realidade. Por exemplo, vergalhão de aço. Então, isso aqui vai afetar tudo aquilo que usa acessório, dobradiça, corrediça, colchão de mola, móveis em aço, eletrodoméstico. Essa questão do metal, do aço, se lá fora o preço subiu demais, ele vai vir refletir para nós. E aí a pergunta, subiu demais? Eu separei em duas cotações para a gente poder fazer um comparativo, tá? Uma delas é uma cotação do que nós pagávamos, do que custava lá há um ano atrás, em 5 de julho, com o dólar de 5 de julho do ano passado, e quanto ele está hoje com o dólar de hoje. Então, por exemplo, vergalhão de aço. Ó, por que eu uso um ano? Já está subindo, mas já esteve muito mais alto. Nessa cotação, nós temos um aumento de 3%. Se não tivessem tido aqueles comentários governamentais e nós estivéssemos no 5,05 da estimativa, nós teríamos uma queda de 5%. Então poderia até estar baixando o preço desses produtos, mas por conta dessa disparada do dólar, ao invés de cair 5, ele vai subir 3%. E aí a gente começa a fazer os comentários de expectativa. Não é nenhum achômetro, não é com base em esperança nem nada. É com base nos números. Olhando para esse gráfico, você percebe que houve uma explosão de preço aqui, lá no final de 2024. Depois ele caiu bastante, está aqui embaixo o preço. Qual a tendência? Vamos falar daqui para o final do ano? Qual a tendência que daqui para o final do ano o preço do vergalhão de aço e tudo que é metal entrando no Brasil caia? Nenhuma. Nem que o dólar volte aos 5,05, teria aqui uma queda de 5%, mas a tendência é toda de alta, porque o preço dele no último ano inteiro esteve mais alto do que está hoje. Então há uma tendência daqui para frente até subir. Outra commodity, madeira serrada. Isso aqui vai influenciar não só o preço do painel, porque é o preço dessa madeira vendida no exterior do reflorestamento, não só o preço de painel, MDF, MDP, como que é utilizado para móveis, é utilizado inclusive em colchões e estofados também. É, Todo o material que usa madeira, inclusive estofado em si, a madeira mesmo, né? Ele vai ser influenciado. E está tendo bastante alta. Tá, e como é que está esse commodity a preço internacional? Ele subiu aqui até março, abril, ele veio subindo. De lá para cá, mundialmente, lá fora, não é preço de chapa no Brasil, tá? Não se confunda. Aqui vem subindo. Teve uma alta e agora está tendo outra. O preço caiu. Se eu comparar o preço em dólar, aquela conta que eu fiz de um ano atrás, a cotação mundial da madeira, e multiplicar pelo dólar da época e o de agora. Se eu usar o dólar de 5,48, um dólar ainda pós-declarações, eu teria uma queda em reais de 11% no custo da madeira. Se não tivesse tido esse comentário, estivéssemos com 5,05, deveria ter uma queda de 18% em todos os derivados de madeira serrada. Então aqui nós vemos uma contramão de para onde está indo esse preço da chapa com essa cotação dessa commodity. Eu posso estar enganado, pode não ser bem isso no mercado, me corrijam, que deveria funcionar, mas é o que, de forma muito simples, eu encontrei para se basear. Existe uma compensação disso, tá? A madeira ela também tem concorrente. Eu fui atrás da celulose, porque isso influencia no preço de papelão. E se nós formos fazer a mesma conta com a celulose, o BSKP China aqui, nós temos um aumento de 25% em um ano
e mesmo que não tivesse tido as declarações, teríamos um aumento de 15%. Então, o mesmo reflorestamento que vai para a madeira, que pode estar caindo de preço, é o reflorestamento que vai para a celulose, que subiu ali de 15 a 25. Não sei se é isso, se estiver errado, me corrijam, eu aceitarei de bom grado, mas de qualquer forma, existe uma diferença em cotações mundiais desse material. Só que a celulose, com esse aumento de 15 de 25, já indica para nós que tudo que for ligado a papelão, a papel, tende a subir, e subir bastante. Então, daqui para o final do ano, nem que o dólar tivesse a 5,05, em um ano já tivemos 15% de aumento. A tendência é subir. Nós utilizamos isso em embalagens para móveis e para tudo quanto é coisa no Brasil. Então, não há uma expectativa de queda considerável nisso. Petróleo. O petróleo ele vai influenciar em várias coisas, tanto em produtos químicos, como no transporte diretamente. E essa questão do petróleo indica que, se não tivesse tido comentário do governo, ainda teríamos 17% em um ano de inflação do petróleo, e com o comentário, com o dólar que temos hoje, 27%. Significa que a Petrobras já está trabalhando no vermelho. Nós já imaginamos aonde isso vai acabar, isso já aconteceu no passado. Ela não consegue produzir e vender mais barato do que custa, e é um risco, já aconteceu um desastre com isso, mas é quando a política exagera em cima da economia. Por isso que eu gosto de separar as situações das duas. Colocou política demais, definindo o preço de coisas, é isso que acontece. Ou seja, vem por aí um aumento gigante de petróleo. É só pegar a cotação do dólar com a cotação mundial e ele tem que chegar nisso. Ah, não chegou, vai segurar. Se for segurar, é nas costas da Petrobras e isso vai estourar lá na frente. Para toda a população disparando o preço do mesmo jeito, tá? Mas se isso não ocorrer e houver os repasses de custo de petróleo, vão ocorrer agora, porque não dá para segurar 27% de defasagem no ano. A tendência é que o preço, principalmente de diesel, suba e suba nervoso. Ah, o mundo subiu. Não, o mundo subiu o preço do dólar, ou preço do barril, e nós fizemos a caca de subir o preço do dólar. Somando as duas coisas, vai subir um monte. E tudo no Brasil depende de transporte. Daqui para o final do ano não existe caminhão sobrando, e você vai ver os caminhoneiros pagando mais frete, pagando mais caro no seu combustível, exigindo um frete mais alto, se quiser. Se não quiser, você deixa a mercadoria dentro da tua empresa. Frete internacional, aí é o terceiro ponto, tá? Frete internacional também está pesando. Aí eu fui buscando as matérias e tem uma matéria aqui no começo do ano que dizia que o conflito no Mar Vermelho tinha feito o preço do frete para trazer coisas da China para cá disparar de dezembro de 2023 para janeiro, ele já dobrou de US$ 1.100 para US$ 2.600. Para ter uma ideia, eu já vi dentro da Movinter, da Formobile essa semana, o pessoal me mostrando já está em US$ 10.200 um container para trazer da China, qualquer tipo de produto. Não estou falando de blusinha, não, é insumos que não acabam mais. O Brasil importa de tudo. E tá, então aqui fala que é do conflito. Aí eu pegando esta matéria, já recente do dia 2 de julho, que pega dos Estados Unidos, isso aqui sim está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Overbooking de Shein e Temu está encarecendo o frete aéreo, não é navio, mas o aéreo. Como assim? Os aplicativos estão vendendo tanto, ocupando o espaço na aeronave num ritmo tão alto que o frete aéreo subiu para os Estados Unidos. O preço da carga subiu 40% no ano, num período que era para ela acabar. Imagina que o que se vende da China para os Estados Unidos está tão alto, essa venda está tão alta, que fez com que o frete aéreo disparasse também. Tá, então é esses importados que estão pesando no frete ou é essa questão da guerra? Essa matéria veio trazer para nós a verdade do Jornal do Comércio, dizendo que os custos médios do frete marítimo iniciaram o ano em curva ascendente, por conta de ataque no Mar Vermelho. Mas agora outros fatores começaram a afetar, afetando principalmente o setor de commodity refrigerado. No caso, o Brasil começa a custar caro aqui. Sensação de que a economia mundial ia se desacelerar, mas como permaneceu forte,
E o consumo continuou alto. O que que eu estou destacando aqui? Para você que ainda acha que está tudo parado, tá? E aqui aí já é matéria do Brasil. Imaginava-se que estaríamos no mercado parado e isso não aconteceu. Tanto que já se fala em subir taxa de juros, tá? Por quê? Porque está acelerado demais e não está se tendo tanta inflação porque está vendendo pouco, porque está em crise, como você imagina. Aí na matéria aqui embaixo fala que as empresas chinesas estão aumentando os volumes enviados ao México e Brasil. A Shein, que começou a produzir roupas no Brasil com mais de 330 fábricas parceiras e deve chegar até 2026 com 2.000. Espera aí, dois pontos aqui importantes da gente olhar. A quantidade de produto que está vindo de lá está fazendo esse frete internacional subir. E daí, quando você vai comprar alguma coisa no meio da competição, o, o frete acabou pesando. Quando ele saiu de US$ 1.000 para US$ 10.000, de US$ 1.000 para US$ 10.000, o aumento é muito grande. Tem container que o produto não custa US$ 10.000. Então, dobrou o preço do produto só por conta disso. Me explicaram que está faltando o material que faz enchimento em espuma para estofado, porque o preço do frete subiu tanto e ele é um produto barato dentro do container, que quem importa não teve coragem de importar, porque subiu demais. E daí? E aí é que não tem produto no Brasil. São reflexos de quando você tem inflação. Ela faz uma verdadeira bagunça mesmo. Mas vamos chamar uma atenção para mais uma coisa aqui, para você que talvez não percebeu. A Shein já tem 330 fábricas parceiras produzindo produto aqui no Brasil para ela entregar através do site. Só a Shein, tá? E ela vai chegar em 2026. 2026 está ali. Falta um ano e meio. 2.000, de 330 para 2.000 fábricas. Você vai conversar com a tua amiga que tem loja de roupa. Ela vai falar: Nossa, o mercado está horrível. O mercado não está horrível, a concorrência. Olha o quanto está vindo de coisa de fora, gente. É muito. Isso ainda, vou levantar uma lebre aqui. Essas indústrias parceiras, elas produzem para a Shein. Quando ela produz para a Shein, ela faz uma exportação. E a Shein faz uma exportação de lá para cá, ou seja, uma importação. Então, quando você faz essa roupa daqui para a Shein, uma camiseta, e manda para a Shein, você não precisa mandar, ela pode ficar no porto. Você faz a documentação de exportação com imposto isento. Aí você vende aqui no Brasil com o imposto da blusinha que é caro. Ele não pagou nada na produção. É como se tivesse ido para a China, mas não foi. Daqui ele fatura para dentro do Brasil. Não há como competir em preço. Você tem toda uma evasão fiscal por trás disso. Além do cara estar aqui do lado. Por isso a entrega fica rápida, por isso o preço vai ficar mais barato, pode colocar a tributação que o governo colocou, e o lojista brasileiro, aí sim o empresário lojista brasileiro, vai sofrer. Vai sofrer porque esse produto que está sendo produzido em parceria com o Brasil não está parceria, não está em igualdade com o brasileiro. Você que produz e comercializa no Brasil está diferente. E você acha que é o consumidor que está faltando dinheiro. Não é, não. 330 indústrias vão para 2.000. Isso vai mexer com o mercado. E vai mexer muito. E vai ter gente que vai se afogar sem saber. Para encerrar, essa semana foi a Formobile, feira de matéria-prima, equipamento para máquinas de móveis, para marcenarias, indústria de móveis seriado e planejado no Brasil inteiro. Acontece a cada 2 anos. E eu encaminhei fotos, inclusive, em alguns grupos, do movimento. Movimento enorme, lotado. Aí vem você e diz: mas só tem marceneiro lá. Realmente, a gente não sabe o quanto, mas talvez 80% sejam marceneiros. E se você for próximo a estandes de acessório para marcenaria, aí é isso aqui que você vai ver, tá? Não dava para andar, tem que pedir licença. Equipamentos menores tem que pedir licença para andar. Tá, mas daí aqueles fabricantes de máquina de grande porte não estava cheio, porque o marceneiro não vai olhar lá máquinas de 2, 3 milhões de reais, não é mesmo? Pois é, estande de empresas como SCM e Giben, para citar duas aqui de forma aleatória, que eu já conhecia, que trabalham com equipamentos pesadíssimos e, olha, tá movimentado do mesmo jeito, tá? Tá, mas e o que esse monte de gente foi lá? Foco na produtividade com menos gente. Como assim foco na produtividade com menos gente? A falta de mão de obra está crônica, mas crônica ao extremo, custo aumentando ao extremo e não tem o que fazer, não tem como trabalhar. Então, a solução para o empresário, tanto o micro, o marceneiro, como o de grande porte, é comprar equipamento que produza mais com menos gente, deixa ele mais competitivo. Cuidado com aumentar produção.
Se essa inflação continuar e perder poder aquisitivo lá na frente, e aí complica bastante, tá? Aí pode ser que a gente tenha sobra de produto de novo. Mas, de qualquer forma, produtividade, produzir mais gastando menos, é muito bem-vindo e é isso que o pessoal tem buscado. E na semana que vem, vamos falar sobre percas no crédito. Como assim percas no crédito? Há várias lojas pequenas, médias e grandes de imóveis que estão se enrolando, não estão conseguindo competir no mercado e que não duram mais alguns meses, ou algum ano, ou algum 2 anos. Enquanto alguém está ganhando dinheiro, enquanto alguém está vendendo lenço, tem muita gente chorando. Muito obrigado. Continue, se inscreva lá no canal, compartilhe, por favor, com quem você já vem compartilhando, para que a gente tenha o máximo de visualização e chegue no maior número de pessoas e faça seus comentários. Se você concordou, se você não concordou. Eu agradeço de coração. Muito obrigado, até semana que vem.